Bom, mãos à obra, né? Chegou o momento da gente começar a trabalhar com a nossa disciplina. O meu planejamento, quer dizer, para esse período agora, ele está se propondo a usar 11 textos, né? Sendo que a gente vai dividir esses 11 textos por temáticas. Então, os 4 primeiros, uma determinada temática, o segundo bloco, né, com 3 textos, e o último bloco com 4 textos. Então, em relação ao planejamento, quer dizer, eu acho que a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é qual seria a importância dessa disciplina, né, para o que se refere à organização da prática pedagógica, né? Que tipo de contribuição que ela traz, né? Do meu ponto de vista, assim como de outros teóricos que trabalham na área de currículo, é uma disciplina que ajuda a pensar como nos relacionamos com o conhecimento escolar, né? E qual é a função política, né, que assumimos ao transmitir esse conhecimento escolar, né? Quer dizer, o que eu estou afirmando aqui? Eu estou afirmando aqui que o principal objeto de estudo da área de currículo é o conhecimento escolar, né? Obviamente que a gente já tem outras concepções e até amplia um pouco mais esse entendimento, mas a princípio o que fica mais evidente é a questão do conhecimento escolar, né? Bom, ao pensar nessa preocupação da forma como nos relacionamos e como nós, professores, transmitimos esse conhecimento escolar, me ocorre a questão da função da escola, né? Hoje, a escola ela tem sido colocado para ela, né, basicamente 3 funções, né? A função de transmissão do conhecimento escolar, que é a função número 1, se a gente pudesse classificar dessa forma, né, desde que a escola foi inventada. A segunda, por ela ser uma instituição social, a segunda na vida das crianças, porque a primeira instituição é a família, ela também contribuiria para a formação de valores, né? E uma terceira, que cada vez mais tem se evidenciado, é a função de contribuir, a escola contribuir para a redução da desigualdade social. Então, se eu tenho como parâmetro essas 3 funções, como eu vou pensar na área de currículo, né, na área no que se refere a conhecimento escolar, para que eu possa tornar, né, como eu disse na nossa abertura, uma escola menos mecanizada e mais desafiadora, né, mais problematizadora. Um exemplo, um fato que a gente, né, desde pequenininho aprende e reproduz, né, a partir do momento que a gente entra em sala de aula. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Dependendo do enfoque, eu posso concordar, aceitar, né, esse fato, tal como está colocado, e continuar reproduzindo, né? Ou então questionar fazendo outras versões. Então, vou colocar um ponto final, né, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Eu acho que é essa a ideia que a gente tenta, na nossa disciplina, colocar para os alunos. Ou seja, eu recebo a informação, ou seja, é transmitido o conhecimento escolar, eu aceito, reproduzo, sem questionamento, sem nenhum conflito, sem nenhum tipo de incomodação, né? Ou, diante daquilo, eu até admito, porque eu vou me apropriar daquele conhecimento, mas eu também vou fazer reflexões sobre aquilo que eu aprendi, né? Com o outro, comigo mesmo, com outros autores, enfim. Então, essa seria um pouco da ideia, né, da área como um todo. Agora, em relação aos textos, esses 4 primeiros textos, eles vão discutir as considerações históricas. Quando foi que nasceu o campo do currículo, né? Em que lugar do mundo foi que esse tipo de preocupação surgiu? E aí a gente tem alguns destaques, né, que eu chamaria de destaque. O primeiro, o campo de currículo ele surge nos Estados Unidos, no século XIX, e muitos autores colocam, quer dizer, origem, né, século XIX, Estados Unidos, muitos autores colocam como sendo aquele momento, né, histórico de revolução industrial, né, e uma outro tipo de exigência de outra escola, né, que deveria atender a essa revolução industrial, a chamada escola de massa, né, é que passa a ser, né, a preocupação maior. O que a escola está produzindo, o que ela tem que produzir para aquela sociedade, né? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, o nascimento, entre aspas, né, a origem desse campo. Só que, no século XX, quer dizer, a própria sociedade estadunidense ela vai começar a se questionar diante dos vários conflitos sociais que vão surgir naquele período, né, do século XX. A gente pode citar aqui, por exemplo, a questão
do lançamento do Sputnik, que foi em 1956, em 1957, falei 56 porque foi o ano que eu nasci, né? Mas em 1957, né, pelos russos, e o incômodo que isso causou à escola estadunidense. Então esse é um segundo movimento, o primeiro dentro do século XX. Né? A Guerra do Vietnã, né, uma outra preocupação também colocada e que afeta a escola na medida em que os conflitos da sociedade estadunidense cada vez se acentuam mais. Né? E aí, consequentemente, a compreensão que vem do século XIX, né, daquela escola de massa, é uma compreensão de fazer escola de forma tecnicista. Ou seja, vamos transmitir conhecimento, formar e mandar para mercado de trabalho. Né? Bom, esse primeiro movimento aí, né, do século XX é o incômodo dos russos produzindo um foguete e os alunos dos Estados Unidos não produziram. Né? A Guerra do Vietnã, o próprio aparecimento, né, década de 1960, aparecimento da pílula, né, a revolução, rock, enfim, né, paz e amor, né, toda essa discussão, toda essa contracultura, né, que começa a aparecer nesse período, vai, de uma certa forma, afetar a escola, né, e o que a escola está fazendo com os alunos. Bom, aqui em relação ao Brasil, então vocês vão ver isso mais detalhadamente nos textos que a gente vai estar, né, discutindo nessa parte de considerações históricas. No Brasil, esses efeitos eles vão se acentuar mais fortemente no período do regime militar. Por quê? Há um acordo que é conhecido como Acordo MEC-USAID, né, em que o regime militar segue as orientações, né, de organização, vamos dizer assim, do conhecimento dos Estados Unidos e aplica numa sociedade como a nossa. Né? Então esse é um outro problema que a gente também vai estar tendo oportunidade de estar discutindo mais profundamente. Né? Lá, problemas nos Estados Unidos, né? Problemas sociais, aqui no Brasil também a mesma coisa. Grandes vilões da escola brasileira, já que a gente tocou no assunto da questão dessa relação, né? Ou desse contato, né? Ou desse acordo, entre aspas, né? Estados Unidos e Brasil, MEC Estados Unidos. Né? Os grandes vilões da educação brasileira, e isso apontado principalmente a partir da década de 1920, né, com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, a repetência, a evasão escolar e o analfabetismo. Então, esses três grandes vilões até hoje permanecem, né, por mais que a gente tente verificar que a escola vem usando determinados mecanismos para, não é para esconder, mas eu acho que para mascarar ou maquiar essas informações. Ainda, da forma como a escola está organizada, a escola efetivamente produz muita repetência, muita evasão escolar e o analfabetismo não consegue ser erradicado. Bom, então, em relação às considerações históricas, eu acho que os destaques que a gente gostaria de fazer seriam esses. Em relação ao segundo texto, as abordagens e concepções da área de currículo. Primeira coisa, não há uma única concepção do que seria currículo. Eu não posso dizer currículo né? Para eu tentar, de uma certa maneira, conceituar, eu necessariamente preciso contextualizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou transmitindo conhecimento escolar na sala de aula, que não é um conhecimento científico, é um conhecimento escolar, há uma distinção, porque, em um parêntese, né? O conhecimento científico produzido pelas grandes ciências, quando ele vai para a escola, ele sofre o que a gente chama de transposição didática, ou seja, recorte. Né? Monta-se exercícios, diz que um determinado assunto vai daqui até ali. Né? Isso tudo é como se fosse uma coisa meio como é que se fala, de dom. Né? Quer dizer, não. Por trás disso tudo tem todo um jogo de poder, né? Que quem está no poder vai determinar o assunto vai de tanto a tanto e não de tanto a tanto. Então, já é uma outra preocupação que a gente também tem que estar colocando nessa questão da concepção. Então, para eu dizer currículo eu dependo basicamente de ter uma visão de mundo, né, um tipo de homem, para que tipo de sociedade, com que modo de produção. Então, fazer uma escola, transmitir um conhecimento, dizer que eu estou fazendo currículo, depende muito do contexto aonde eu estou trabalhando, que sociedade que né, relações de produção que ela estabelece, enfim. Então, esse é um problema que a gente tem, né? E aí a gente se pergunta, que escola fazemos e para que sociedade fazemos, né?
ou então mesmo o que a escola tem feito com nossos alunos, que eu acho que é essa que é a preocupação do currículo. Eu transmito o conhecimento, mas ao mesmo tempo eu fico na expectativa de quando o menino deixar a escola, porque ele não é eterno dentro da escola, ele vai fazer o que na sociedade? Né? Ele vai continuar mecanizado, vai, né, sei lá, arranjar uma determinada atividade profissional, produtiva, né, e achar que o mundo é lindo e maravilhoso. Né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Essa frase eu acho que é clássica e leva um pouco a esse tipo de reflexão. O terceiro texto vai ser o texto em relação à evolução e às atuais perspectivas. Eu acho que aqui o que fica de interessante é que, apesar da organização do conhecimento escolar seguir determinados critérios, então, exemplo, toda a organização inicial dos conteúdos seguiu orientação da área da psicologia, a grande área da psicologia. A partir da década de 1980, aqui no Brasil, e 1970 em outras partes do mundo, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, a sociologia da educação contribui para a gente olhar para essa relação com o conhecimento escolar de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, já vem uma outra área contribuindo. E, mais recentemente, a área da antropologia, quando a gente fala de multiculturalismo, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de respeito, respeito às diferentes culturas que existem. Enfim, então, hoje o que a gente tem de perspectiva é exatamente essa. Não existe um currículo lindo, perfeito, maravilhoso, que vai dar tudo certo. Pelo contrário, depende da maneira como a gente se relaciona com ele. Eu acho que a nossa disciplina, o desafio que se coloca é exatamente esse. Quer dizer, o que eu vou fazer, né, ao transmitir português, matemática, história, geografia, ciência, artes, educação física, música, seja lá que área for, né? Que tipo de preocupação eu vou chamar, eu vou destacar para efetivamente eu vou estar transmitindo para esses meus meninos. O que esses meus meninos vão se tornar? Eu acho que essa seria a pergunta. Né? E aí o que fica, eu acho que nessa questão da evolução e das atuais perspectivas, é a gente sempre pensar que ao selecionar o conhecimento escolar, eu vou deixá-lo recheado de dois princípios básicos. A questão do poder, eu digo que uma coisa é verdade e outra coisa não é verdade, eu seleciono aquilo que eu vou trabalhar, aquilo que eu não vou trabalhar, né, a partir do poder central, quer dizer, o que é determinado via, por exemplo, o MEC, e o que eu faço quando chega na minha mão em sala de aula, né, passando pelas secretarias estaduais de educação, municipais, enfim. Né, e a questão da cultura. Né? Que cultura é essa que se chama de cultura que é melhor do que a outra? Né? O exemplo, a erudita é mais interessante do que a cultura popular. O que é uma cultura erudita? O que é uma cultura popular? Então, essa seria a nossa discussão nesse terceiro texto. E no quarto e último texto, discutir a influência dessas grandes áreas, né? Da psicologia, da antropologia, da sociologia e da antropologia, vamos colocar nessa ordem, que é mais ou menos assim que aparece em termos temporais, qual é a contribuição de cada área dessa para a gente repensar essa relação com o conhecimento escolar. Né? Então, eu acho que um exemplo bom é a gente começar imaginando o seguinte: por que os horários escolares, né, coloca lá, né, que são 5 tempos de português, 4 de matemática, 3 de história, arte se tiver meio tempo, né, educação física não tem professor, então não dá. Quer dizer, existe uma hierarquia de disciplina. Quem é que diz isso? Né? Quem é que afirma que português vale mais do que a matemática? Quer dizer, a questão da hierarquia é uma problemática que eu acho que a gente tem que não é negar, não é rejeitar, porque tem toda uma questão já consolidada, mas estabelecer uma outra relação. Ciências, apesar de ter 3 tempos na chamada grade, antigamente se chamava grade curricular, hoje se chama matriz curricular, porque grade é aquela ideia de grade mesmo, você está preso. Aquele conjunto de matérias para o ensino fundamental, aquele conjunto de matérias para a educação infantil, enfim, né? Não farei matérias para a educação infantil, mas entre aspas, a gente sabe que na educação infantil o conhecimento escolar, basicamente deles, é o brincar, é o brinquedo, né? Essa seria a principal discussão. Bom, e, consequentemente, escolher determinado conteúdo ou dizer que tal vale mais do que o outro, coloca na mesa a discussão da disputa de poder.
né? Quem é que está dizendo que você deve aprender isto e não aquilo? Que verdade é essa que a gente tem que compactuar como sendo uma verdade absoluta quando não existem verdades absolutas? Existe uma verdade até a próxima informação. Bom, gente, então a ideia seria a cada início de um conjunto, entre aspas, né, de textos, a gente fazer uma apresentação mais geral, né, o que não exclui a leitura atenta, né, de cada texto, a participação nos fóruns, né, a realização das tarefas, como uma forma da gente estar se envolvendo mesmo com a discussão. Quer dizer, a apresentação aqui é mais no sentido de buscar um pouco mais aproximação, né, não só do professor, né, já que nós estamos numa outra modalidade, que é a modalidade de distância, mas também destacar aspectos que vão ser necessariamente apontados, né, em cada texto separadamente por semana. É isso. Até o próximo bloco.